Fala pessoal, beleza? Eu tenho conversado muito aí com empresários de turismo, né? Oferecendo lá o nosso produto que é a Escape. Então nessas conversas eu tenho visto alguns assuntos se repetirem bastante, né? Geralmente o assunto é esse aqui. Eu tenho muito trabalho para fazer, eu tenho muito problema para resolver e eu não tenho tempo nenhum. Então, basicamente, é o comum, é o que a gente costuma ver todo dia quando a gente conversa com empresário de turismo. Eu acredito que com qualquer tipo de empresário esse é um dos problemas, né? O empresário ele tem muita dificuldade com essas questões de muito trabalho, muito problema para resolver e o tempo geralmente é escasso. E isso é importante a gente refletir, porque chega um momento que todo esse excesso de trabalho, todo esse excesso de problemas que acumulam, né, nas costas aí do empreendedor, eles precisam ser de alguma forma resolvidos ou a empresa não cresce, né? Porque pensa só, é até engraçado, quando você vai conversar com alguém, um empresário, aí você fala para ele o seguinte: você quer crescer a sua empresa? E aí na mente dele ele fala o seguinte: pô, eu não tenho como crescer minha empresa agora porque eu tô trabalhando demais. É muito trabalho, entendeu? Então, se eu crescer a empresa, eu não vou dar conta, né? A mentalidade é essa. Quer dizer, na mentalidade, né, desse tipo de empresário, ele crescer a empresa tá atrelado com ele ter mais trabalho, né? E é exatamente o contrário, né? Se você é empresário, gestor, se você tem muito trabalho, você é o gargalo do crescimento da sua empresa, né? Isso é óbvio. Por quê? Porque se você tem muito trabalho, a empresa depende muito de você. Então, se ela depende muito de você, quanto mais trabalho você tiver, menos a empresa vai crescer. Porque a empresa só cresce se você conseguir distribuir esse trabalho. Eu estava vendo um vídeo muito interessante sobre um treinador, né, britânico, de ciclismo. E lá na Grã-Bretanha, lá, esse esporte, né, o ciclismo, ele é bem antigo. Ele tem aí mais de 100 anos, né, desse esporte. E em 100 anos, a Grã-Bretanha nunca tinha ganho um torneio lá o Tour de France, né? E medalhas olímpicas foram raríssimas. Eles eram tão ruins, né, os ciclistas, que as empresas, as fabricantes de bicicleta, elas receavam vender as suas bicicletas para a equipe lá da Grã-Bretanha para não se queimar, né? Pô, eu vou deixar minha bicicleta com você, minha marca vai estar aparecendo, mas vocês nunca ganham. Qual é a empresa que vai querer, né? Se divulgar dessa forma numa equipe que não tem tradição de ganhar, nunca ganharam. E esse treinador, ele assumiu lá essa equipe e ele implementou lá um conceito que fez depois de 5 anos essa equipe de ciclismo ganhar o Tour de France. Acho que, se eu não me engano, 3 vezes consecutivas e ganharam metade das medalhas de ouro nas Olimpíadas seguintes. E, deixa eu pegar aqui minha cola. Quando ele entrou lá para treinar esse time, a mentalidade dele foi a seguinte: nós vamos avançar de pouquinho em pouquinho, de 1 em 1%. E aí é a estratégia dos ganhos marginais, dos ganhos incrementais. Pequenos ganhos que você tem todos os dias, no final de anos, né? Eles se tornam grandes ganhos. E essa simples estratégia fez uma equipe que não tinha tradição nenhuma com o ciclismo ganhar o Tour de France. Então, ele ficou tão obcecado com esses ganhos, pequenos ganhos, que ele, por exemplo, coisas que para a maioria das pessoas era irrelevante, né? Os outros times não faziam isso. O caminhão onde guardava as bicicletas era cinza, né? Por dentro. E ele mandou pintar de branco, justamente para que o caminhão ficasse branquinho, limpinho, e se tivesse alguma sujeira, pudesse ser visto para não entrar nas engrenagens das bicicletas. Outro exemplo, ele usou um sistema de aquecimento lá dos shorts dos ciclistas para melhorar o desempenho deles nas corridas. Então, tudo que ele conseguia enxergar, né, de mínimo que fosse,
um, um ponto percentual ali que ele conseguisse ganhar, ele não abandonava aquilo e ele implementava aquilo. E o segredo da estratégia dele, ele conta, né? O segredo não é só esse 1% de ganho. É o 1% de ganho contínuo em todas as etapas que envolvem ali o ciclismo. Não só com relação à bicicleta, mas com relação também ao próprio atleta. Até é engraçado, quando os atletas iam competir, ele viu que era importante o sono dos atletas. Então, eles levavam os colchonetes e os travesseiros dos atletas nos hotéis que ia ter a competição. Quer dizer, o nível, né, de atenção a detalhe é extraordinário. Então, o que isso tem a ver, né, com negócios? Cara, isso tem tudo a ver, porque o Dave Brailsford, o nome do cara é Dave Brailsford, depois vocês pesquisem aí. Os ganhos marginais, eles afetam o longo prazo, né, de qualquer empresa, qualquer pessoa. Quando você estabelece 1% de ganho todo dia, né, pensando no curto prazo, amanhã não vai ter resultado nenhum. Pensando na semana que vem, no mês que vem, não vai ter resultado. Mas quando você bota a perspectiva de 1 ano, 2, 5 anos, aí se transforma nessa escala exponencial aqui, né? Que é quando os ganhos se juntam e transformam realmente a vida ali do atleta, da pessoa que está implementando isso. Porque ele é um homem de negócios, ele trouxe isso da estratégia dele de negócios para o esporte. E o que seria, né, na nossa visão dessa estratégia de 1% de ganho aí todo dia? Como é que a gente consegue trazer isso para o empresário ali de turismo? Eu fiz aqui algumas anotações. Eu lembro quando eu trabalhava lá trabalhei ainda, mas quando eu comecei lá na Rosane Tour, lá em 2012, né, 2010, por aí. E todos os processos eram manuais, processos, né, horríveis para se fazer. Como é que a gente começou lá a fazer as coisas? Na época eu não sabia desses vídeos de ganhos marginais, mas a gente foi fazendo exatamente assim. Eu não tenho como resolver o problema todo agora. Não existe isso, né? Você estalar o dedo e resolver todos os seus problemas. Então, se o processo tudo era manual, tudo no papel, qual foi a mudança primeira que a gente fez lá? Vamos passar isso pro Excel. E só fazendo isso, né, uma mudança levou aqui 1 semana pra gente fazer isso, né, de passar tudo pro Excel. Deu um trabalho. Mas essa mudança que a gente fez, ela melhorou bastante, melhorou muito o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Conforme o tempo foi passando, a gente via que podia melhorar alguma coisa, a gente melhorava. Essa reserva aqui tá mal feita, essas planilhas não estão muito legais, vamos melhorar. E melhorava. Depois, com o tempo, a gente foi desenvolver o sistema. E aí você acha que o sistema ele nasceu já resolvendo todos os problemas que a gente tinha? Não, qual era o problema principal naquela época? A gente precisava primeiro de um cadastro de clientes. Então a gente implementou isso, um cadastro de clientes. E aí, quando a gente conseguiu resolver isso, a gente foi implementar, por exemplo, um cadastro de viagem, para que a gente cadastrasse a viagem e já refletisse no site. E aos poucos, a gente foi implementando as coisas que a gente precisava, né? Depois a gente implementou a reserva, aí conseguimos integrar a reserva depois com o financeiro. Quer dizer, se eu fosse pensar em desenvolver o software todo do jeito que ele está hoje, né? Lá naquela época, eu ia até desanimar pelo tamanho que ele é hoje, de tanta coisa que ele faz. Mas como é que ele chegou no tamanho que ele está hoje? Porque ao longo de anos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, desenvolvendo aos poucos. A gente foi desenvolvendo o que a gente conseguia desenvolver, o que a gente conseguia resolver, a gente resolvia. Então a minha dica, né, para nós, né, que somos empresários do turismo, qualquer tipo de empresário, a gente não pode desprezar, né, aquele mínimozinho de melhoramento, aquele mínimozinho de erro, de problema que a gente consegue resolver, né? A gente, por padrão, né, a gente fica, por exemplo, se a gente tem 100 problemas e a gente pensa assim, esse problema aqui eu consigo resolver. Mas na nossa cabeça, né, o normal é a gente, o que é um problema resolvido se eu vou continuar com 99 problemas, né?
Essa é a mentalidade errada, né? A gente tem que conseguir resolver um problema de cada vez. A gente não vai resolver a nossa vida inteira de uma vez, não tem como isso acontecer. Então, esse é o pior, é a pior estratégia que você pode ter, é você, não, eu só vou resolver isso quando eu conseguir resolver tudo isso, né? Então eu vejo muitas vezes as pessoas que querem um software, né, que é o caso aqui da minha empresa, e, cara, a gente resolve, por exemplo, cadastro de cliente, consegue cadastrar viagem, cadastrar reserva, cadastro financeiro, consegue resolver a vida da pessoa 90%. Aí, por causa de 10%, por exemplo, não tem marcação de poltrona. A pessoa desanima a ponto de não querer implementar o sistema. Eu acho hilário, né? Porque a pessoa continua naquele mesmo problema que ela tem. Quer dizer, ela continua com os 100 problemas que ela tinha, mas por causa que só resolveu 90, ela deixa pra lá e continua com os 100. Não é todo mundo, né? É a minoria que faz isso, mas isso mostra, né, como que é importante a gente querer resolver os problemas. Porque se você tem 100 problemas hoje e você consegue resolver um hoje, amanhã você vai ter 99 problemas e você tem que resolver mais um. Por quê? Se você tem 100 problemas e você não resolve, amanhã você tem 101. Na semana seguinte, 110. E vai aumentando. Problema atrai problema. Já parou pra reparar nisso? Né? Você, por exemplo, aqui em casa tava uma luz queimada. Aí eu falei, daqui a pouco eu troco isso. Aí passou 2 semanas, queimou a luz lá da cozinha. Queimou do closet e da cozinha. Eu falei, caraca, tem que resolver isso. Aí na semana seguinte já queimou mais uma lâmpada. Eu falei, caramba. Aí eu fui, comprei 3 lâmpadas. Eu comprei 4 logo. E consertei lá, troquei as lâmpadas e deixei uma de stand-by, né? E depois que eu troquei até parou de queimar lâmpada. Mas é impressionante como o problema, ele costuma atrair outros problemas, né? Então, minha dica pra você, cria um caderno ali, seu mesmo, de problemas que você pode resolver, problemas rápidos que você consegue resolver, coloca ali, né, nas prioridades e pega ali pelo menos um por semana e resolve. Um erro muito comum, né? Você tá com a sua equipe lá, sua equipe trabalha com computadores e, nossa, o seu computador, ele, por exemplo, com o tempo ele fica defasado, né? E começa a travar, começa a ter problemas de rodar lá os programas, o Excel, Word que você utiliza, enfim. E se você não corrige isso, ele só piora e você tá perdendo um tempão ali, né? Com esse probleminha, né, do computador que tá tomando o teu tempo. E você não resolver isso agora vai te trazer problema futuro. Então é um exemplo, né, de coisas que você consegue resolver fácil, mas se você deixar acumular, vai te trazer prejuízos muito grandes. Então, investe, né, nessas coisas, né, na resolução desses pequenos problemas, dá atenção às pequenas coisas, não ache que resolver um problema é insignificante, não. O treinador lá do ciclismo mostra pra gente, ele conseguiu lá fazer a equipe dele vencer o Tour de France, aplicando essa estratégia de 1% todos os dias, né? Então, tá mais do que provado que isso funciona. Até com relação a essas coisas pequenas, né? Uma hora que você consegue economizar hoje, já parou pra pensar? Se você conseguir economizar uma horazinha, né, do seu dia, você economiza quantas horas na semana, né? Quantas horas no mês? Quantas horas no ano? Então, sempre você tem que parar para avaliar como é que tá os seus processos, como é que estão as suas atividades, as suas rotinas. E é assim que você vai conseguir, né, diminuir a sua carga de trabalho, ver aquilo que você leva muito tempo, você resolve, tenta otimizar, tenta automatizar, né? E, principalmente, né, conforme o tempo vai passando, você vai delegando isso, se livrando dessas cargas para você conseguir crescer. Porque quanto mais trabalho o gestor tiver, menos a empresa vai crescer. Você precisa conseguir delegar isso, distribuir essas tuas missões para que a empresa fique dependendo menos de você. Então essa é a minha dica de hoje. Não seja um empresário, né, do dia seguinte, aquele empresário que a vida dele é o dia seguinte, e aí no dia seguinte é o dia seguinte, ele não consegue, né, ver o longo prazo. Não seja um empresário de curto prazo. Você precisa ser um empresário de longo alcance, ver as coisas no futuro, né? Então, um exemplo do computador, por exemplo, você investe num computador barato, ele vai te servir por 1 mês, 2 meses, daqui a pouco vai dar problema. Mas se você pensa no longo prazo, você investe numa máquina mais potente.
que a tua equipe vai ser mais produtiva e esse computador vai ficar mais tempo com você. Você gasta um valor maior agora, sim, mas ele é um investimento para o longo prazo. Então você tem que pensar sempre no longo prazo. Empresa é longo prazo, não é curto prazo. Então pensa nisso, não seja um empresário de curto prazo, não vale a pena. Com relação a esses melhoramentos, né? Então, por exemplo, um bom atendimento que você presta hoje, né? Às vezes na mente de quem atende, né? Do funcionário ali, esse bom atendimento não tem valor nenhum. Mas no longo prazo, né? A gente sabe, o cliente bem atendido, ele traz vários clientes no longo prazo. Então, um bom atendimento prestado hoje vale a pena. Um encantamento que você consegue fazer num cliente hoje vai te trazer um retorno, né? Um custo que você consegue diminuir hoje, no longo prazo, multiplica sempre o que você está diminuindo hoje pelo longo prazo, quanto que aquilo vai te retornar, né? E é isso, pessoal. Essa é a dica do vídeo de hoje. Desculpa aí os cortes que teve na live, depois eu vou juntar tudo e fazer um vídeo só. Beleza? Aquele abraço para vocês, boa noite e até a próxima live. Tchau, tchau. Fui!